Boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Como foi, ou como está sendo o dia de Páscoa do Senhor para vocês? Eu espero que esteja muito bem. Queridos, a mensagem de hoje, eu tive que mudar aquela que eu tinha passado para vocês, porque o apóstolo Joel pediu para que nós pregássemos a mensagem que ele nos encaminhou. Então essa mensagem, ela foi realizada a 3 mãos, 2 dele e uma minha. A minha só para empurrar o iPad, nada mais. Então é uma mensagem que ele encaminhou e nós vamos, em obediência ao apóstolo, estar pregando essa mensagem. E eu gostei muito, é uma mensagem muito boa. O poder de ressurreição. É engraçado que esta mensagem ela se torna atual, atualíssima, porque o que nós precisamos hoje é entender e é decifrar e é conhecer o poder da ressurreição. E eu queria que vocês, junto comigo, pudessem fazer a leitura em Efésios 1. E nós vamos ler dos versículos 19 a 22. Quero cumprimentar todos vocês que estão entrando. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vamos fazer a leitura, Efésios 1, 19 a 22. Diz assim o texto: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja. Amém? Esse texto de Paulo, ele vai elucidar para nós, e vai mostrar para nós o poder da ressurreição. O poder que há em Cristo Jesus. O poder de Deus é manifesto na obra completa, na vida de Jesus. Quando Deus começou a fazer a obra dele lá em Gênesis, esta obra ela se completa totalmente em Jesus, no seu nascimento sobrenatural, no seu ministério de milagres, porque o ministério de Jesus ele foi recheado por milagres extraordinários, tá? Sua morte, ressurreição e ascensão. A ponto culminante do ministério de Jesus não foi os milagres. Foi ótimo, foi, mas o ponto alto do ministério de Jesus não está na sua morte, ele está na sua ressurreição. Porque quando Jesus recebe de Deus a ressurreição, ele venceu a morte. Nós vamos falar sobre a morte um pouquinho mais lá para frente. E a ascensão de Jesus. Agora, Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Em todo tempo, na vida de Jesus, há manifestação do poder de Deus. Do caminhar de Jesus, ele se movia dentro do poder de Deus. E olha que interessante, este poder de Deus, hoje,
ele está dispensado para mim e para você. Nós podemos nos mover na manifestação do poder de Deus em nossa vida. E nós temos 4 pontos interessantes dentro dessa ministração do poder da ressurreição. Primeiro, quem é Deus? Precisamos ter com clareza a noção de quem é Deus. Isso precisa estar bem definido dentro da minha vida, da tua vida. Nós precisamos olhar e entender quem é Deus. Olha só, o Deus que você serve, quem é? Olha que pergunta interessante. Qual Deus você serve? Qual Deus a quem você se curva? 1 Crônicas 28, 10 a 12, o rei Davi vai escrever algumas coisas referentes a Deus. Olha o que Davi escreve. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Olha como Davi definia o Deus que ele servia. Você percebe que profundidade que Davi escreve sobre o Deus que ele serve? E ele, dentro desses versículos que nós acabamos de ler, ele deixa 16 definições de Deus. E eu queria mostrar para vocês as definições de Deus dadas por Davi. Senhor Deus de Israel, primeira definição. Nosso Pai. Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. Por quê? Porque você aceitou Jesus Cristo como Senhor. O que nos dá direito de chamar Deus de Pai, o que nos dá a filiação a Deus, não é o nosso nascimento. Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. Mas quando eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo, eu me torno participante da filiação e posso chamar Deus de Pai. Então vamos lá. Nosso Pai, eterno. Davi está dizendo, só existe um Deus eterno, o que nós servimos. Magnificência é dele, de mais ninguém. O poder é dele, de mais ninguém. A honra é toda para ele. A vitória é dele. Ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Majestade é dele, de mais ninguém. Tudo é dele. O reino é dele. Cabeça de todos. De todos. Riquezas e glória vêm dele. Domina sobre tudo. Na sua mão a força e poder. Na sua mão está o engrandecer. Na sua mão, para dar força a tudo. Na mão dele tem força para dar a tudo. Então, quando nós estamos na mão dele, nós temos todas essas coisas à nossa disposição. Depois de tudo isso, qual é a sua definição de Deus? Como que você vê Deus? Como que você enxerga Deus? Como Deus está para você na tua vida? Segundo ponto,
o poder da morte. Sabemos que a morte entrou no mundo pelo pecado original de Adão. Por isso que entrou a morte. A morte espiritual e a morte física. A pior morte não é a física. A pior morte é a morte espiritual, porque a morte espiritual sem Deus, ela nos afasta de Deus e nos afasta da eternidade de gozo e de alegria. Então essa é a pior morte. A morte passou a ser o maior dos inimigos do homem. Jesus fala sobre o poder de destruição de Satanás. Jesus aponta que tem alguém que pretende que você morra espiritualmente e fisicamente. E Jesus vai apontar, João 10:10 diz assim: o ladrão, que é Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. As obras de Satanás, elas são demonstradas nesses três pilares: roubar, matar e destruir. Terceiro ponto, o poder de Jesus. Amém. Aí chega, porque se nós pararmos em João 10:10, você fica assustado. Mas agora nós temos o terceiro ponto, que é o poder de Jesus. Deus seja louvado. Nós temos o poder de Jesus que nos socorre. 1 João 3:8, a parte B do versículo diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Amém. Deus seja louvado. Então Jesus Cristo veio, ele se manifestou para destruir os três pilares do diabo: matar, roubar e destruir. Ele aniquilou, ele destruiu as obras de Satanás. Jesus operou milagres e maravilhas e sobrenaturais. Olha que coisa, mostrando a soberania do poder de Deus sobre Satanás. Então, quando Jesus operava um milagre, quando Jesus fazia sobrenaturais, ele estava mostrando que ele era soberano sobre todas as coisas, que o poder de Deus era sobre todas as coisas, e ele estava mostrando também que ele era superior ao poder de Satanás. Vamos para a quarta observação dentro do poder da ressurreição. E a quarta é o poder da ressurreição. Olha que interessante, nós falamos do poder da morte, falamos do poder de Jesus e agora nós vamos falar do poder da morte. Olha que coisa maravilhosa. E o apóstolo Paulo fala do poder de Deus na ressurreição e a vitória sobre a morte. Que a morte é o inimigo nosso. É o inimigo que muitos temem. Então, Paulo, olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 25 e 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu tomo um pouco de água. Olha o que Paulo escreve, 1 Romanos 15, 25 e 26. Diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Amém. O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo, ele vai ser mais ousado ainda ao falar do poder da ressurreição. Paulo, além de fazer esta afirmação tão profunda, Paulo ainda vai ser mais ousado. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, no versículo 55, olha o que Paulo está dizendo, ainda dentro
1 Coríntios 15, que nós abrimos, agora vá para o versículo 55. Olha o que Paulo fala, irmão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo faz uma pergunta interessante para a morte. Ele está dizendo, morte, onde está a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que coisa interessante, porque ele está mostrando que existe um poder superior à morte, Jesus Cristo nosso Senhor. E nós estamos vivendo e olhando para o lado morte em todos os lugares. Nós saímos da nossa porta para fora, morte. Nós entramos dentro de casa, ligamos a televisão, morte. Então Paulo está dizendo, ei, morte, onde está a tua vitória? E onde está a morte, o teu aguilhão? Então ele está dizendo, a ressurreição de Jesus Cristo está disponível para você. Ela está disponível para mim, ela está disponível para nós. Olha que coisa interessante. Então, acabou o poder da morte. Cadê o poder da morte? A morte pode te matar fisicamente, mas jamais ela vai te roubar o direito de viver eternamente com Cristo. Amém. Jamais ela vai te matar espiritualmente. Amém. Conclusão. Estamos caminhando para a conclusão. O poder da ressurreição é a garantia da sua vitória. Eu vou falar outra vez, para fixar dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. O poder da ressurreição é a garantia da sua vitória. É a garantia da nossa vitória. O poder da ressurreição, quando nós olhamos para essa mortandade que está pululando por todos os lados, nós entendemos que nós temos o poder da ressurreição garantido nas nossas vidas. Ainda continuando em 1 Coríntios 15, vamos para o versículo 57. Olha o que Paulo diz. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa, meu querido, que eu e você, que nós temos, por intermédio de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. Então nós não devemos mais olhar a morte vencendo-nos. Não, nós vencemos a morte, porque a partir de agora nós temos à nossa disposição a ressurreição, que ressuscitou Cristo e Ele está à direita de Deus Pai. Este mesmo poder de ressurreição opera na minha vida e na tua vida. Hoje podemos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, mas crer que esta vitória também é sua. E você tem que ressuscitar. Querido, eu quero falar outra vez. Nós temos que celebrar a vitória. Páscoa é a celebração da vitória. Enquanto em volta, em Êxodo 12, havia morte dentro das casas, onde tinha o sangue do cordeiro na porta, havia celebração, havia festa. Então, nós podemos entender que temos que celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, mas nós precisamos crer que esta vitória também é nossa. Nós temos que acreditar na ressurreição. Ela é minha e ela é sua. Quer ver o que você precisa ressuscitar na sua vida? Presta atenção. E eu quero te deixar essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Nós precisamos ressuscitar os nossos sonhos. Pare
de ficar ouvindo notícias que estão te paralisando, notícias que tiram a tua força, notícias que tiram o seu vigor, notícias que tentam anular os teus sonhos. Continue sonhando, continue projetando, não pare, continue projetando. Outra coisa que nós precisamos ressuscitar, o nosso casamento. O nosso casamento precisa ressuscitar. O nosso casamento precisa ser celebrado, precisa ter festa. O nosso casamento precisa ter unção, precisa ter alegria. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher da tua mocidade, celebração. Então precisa ressuscitar o nosso casamento. Terceiro, precisa ressuscitar a nossa esperança. Pare de achar que acabou. Pare de achar que não tem mais jeito. Para de achar que tudo terminou. Para. Nós temos que pôr na nossa vida esperança. Esperança. Outro ponto que eu gostaria de lembrar a vocês que precisam ressuscitar na nossa vida: as nossas finanças. Meu querido, não olhe para o que você está vendo, não escute notícias erradas. Deus é que toma conta das tuas finanças. E eu quero deixar uma palavra profética para você. Creia na ressurreição de Cristo para suas finanças e você vai ver as suas finanças crescerem. Você vai ver na tua casa a finança não mais ser uma preocupação. Não será mais uma preocupação. Presta atenção no que eu falei. As finanças na sua casa não serão mais uma preocupação. Creia nisso, creia nisso. Sabe o que precisa ressuscitar também? A saúde. O que nós mais ouvimos hoje é que morreu, está entubado, está na UTI, está no hospital, está em casa. Saúde. Jesus, na ressurreição, deu saúde. Lá em Isaías 53 diz assim: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então receba saúde na sua vida. E última coisa que precisa ressuscitar na nossa vida é a fé. Fé de que Jesus Cristo vai ressuscitar, já ressuscitou e vai ressuscitar todos os sonhos para mim. Você precisa ter a certeza da vida eterna. Comece a ressuscitar a certeza da vida eterna. Creia no poder da ressurreição. Querido, creia no poder da ressurreição. Creia que Deus, Ele pode ressuscitar todos os teus sonhos. O Senhor pode ressuscitar o teu casamento. O Senhor pode ressuscitar a tua esperança. O Senhor pode ressuscitar as tuas finanças. O Senhor pode ressuscitar a tua saúde. O Senhor pode ressuscitar a tua fé. E o Senhor pode ressuscitar a certeza da vida eterna. Amém? Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, querido, creia no poder da ressurreição que está na tua vida, na nossa vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que ouvem a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com você e depois nós iremos imediatamente passar para a ceia do Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que tu venha sobre a vida de cada um que está nos assistindo e também que venha sobre a vida daqueles que hão de assistir
este vídeo depois, que venha com ressurreição e que eles entendam que o poder da ressurreição está em ti e esse poder é destinado a nós, que tu nos dá a ressurreição que está em ti, que te fez ressuscitar e te fez assentar à direita de Deus Pai. Isso está à nossa disposição, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.